essa aula com essa questão, né? Se algo ruim pode acontecer com quem é bom. Essa é uma pergunta interessante, por quê? Porque na maioria das vezes nós pensamos que as coisas ruins acontecem somente às pessoas ruins. Se você vive uma vida de atitudes boas, e se espera que você colha ações boas, né? Tal como quando nós plantamos uma árvore, nós esperamos que aquele fruto seja referente à árvore que nós plantamos. Ninguém planta um abacate para colher laranja, né? Então, quando nós plantamos abacate, nós queremos colher abacate. Quando nós plantamos ações boas, nós queremos colher ações boas. Então, por que algo ruim acontece com quem é bom? Ao contrário também, né? A gente pode pensar, por que algo bom acontece com quem é ruim? De repente você olha para algumas pessoas e você percebe que essas pessoas, elas têm um tipo de comportamento que está totalmente fora daquilo que é considerado moralmente correto para a maioria das pessoas. E você percebe que essa pessoa que anda de forma errada, na visão da maioria das pessoas, ela está bem, está próspera, dinheiro no banco sobrando, sempre alegre, né, nas fotos, sempre contente, parece que nunca está passando por nenhum problema. Bom, se algo ruim pode acontecer com quem é bom, qual a importância de nos mantermos bons? É uma pergunta cabível aqui, né? Se algo ruim pode acontecer com quem é bom, então para que nos mantermos bons? Afinal, o que é bom? Essa é uma pergunta interessante, né? O que é mal? Talvez na descoberta do significado dessas palavras, ou do significante dessas palavras, a gente consiga responder essas questões. Essa luta para descobrir o bom e o mal, o certo e o errado, ou por que as coisas más acontecem com pessoas boas, isso aconteceu antes de qualquer pensador. Isso aconteceu com Agostinho. Agostinho foi o primeiro pensador a discutir esse assunto, a discutir a origem do mal. De onde vem o mal? Como explicar? Olha só a questão aí. Como explicar a existência do mundo mal? Como explicar a existência do mal no mundo e harmonizar esse mal com a bondade e com o poder de Deus? Como a gente explica o mal no mundo criado por Deus? Se Deus é excelente, é boníssimo, como explicar o mal? Se toda a criação vem de Deus, o mal supostamente deveria vir de Deus. Vejam o que escreve o Fábio Guimarães, gente, olha só. Haverá uma natureza maligna que impõe um agir maligno friamente calculado? Será que tem um ser maligno? Será que existe uma natureza maligna? Será o mal uma criação divina? Se sim, se o mal é uma criação divina, e Deus é bom e onipotente, por qual motivo permitiria a criação e a persistência do mal no mundo? Isso não feriria a sua onipotência ou a sua benevolência? A resposta é sim. Sim, Fábio, feriria. Se Deus é bom e onipotente, ele não poderia permitir o mal no mundo. Você já deve ter se perguntado várias vezes, né? Por que esse mal aconteceu com essa criança? Né? Tão inocente, tanta gente ruim no mundo, e esse mal foi acontecer logo com essa pessoa, que é considerada uma pessoa boa. Você já deve ter se perguntado aí sobre isso, né? Por quê? O Agostinho, então, é quem começa a questionar sobre a origem do mal, e ele nos diz, num dos seus escritos, que o mal não é uma criação. Vocês lembram disso, né?
O mal é uma é um distanciamento do bem. Então o mal, ele não é criado, ele não foi criado por Deus. O mal, ele passa à existência no momento em que nós distanciamos de Deus. Tal como quando nós nos distanciamos da luz e andamos nas trevas, nós podemos tropeçar, cair, bater a cara na parede, porque estamos em densas trevas. Então, quanto mais longe da luz, mais em trevas nós entramos, e quanto mais em trevas nós entramos, mais existe a probabilidade de nós nos machucarmos, muito maior. Por quê? Porque nós não temos uma luz que guie as nossas ações, que guie os nossos movimentos. Então, seguindo aí o pensamento de Agostinho, o mal, então, é quando nós nos afastamos do sumo bem, ou da luz inacessível, que é Deus. E quanto mais longe de Deus, gente, de acordo com Agostinho, quanto mais longe da luz, que é Deus, mais o mal nós sentimos e nós produzimos. Não só sentimos, mas nós também produzimos. Porque se eu estou no seguro, eu posso ferir o outro. Muitas vezes, talvez, sem querer ou querendo, não tanto faz aqui, né? Às vezes com o objetivo de ferir, voluntariamente, às vezes por acidente. Mas enfim, a gente acaba ferindo o outro, estando no escuro ou longe de Deus. E aí, qual é a solução de acordo com Agostinho? Voltar para a luz. E voltando para a luz, as trevas se dissipam. Voltando para o bem, o mal é diminuído. Então, quando se pergunta por que o mal aconteceu com aquela criança inocente, a resposta é: as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus e aí produzindo mal. Então o mal pode ser produzido por alguém que se afastou de Deus e encontrar um inocente, como uma criança, por exemplo, né? Nessa próxima figura, vejam só que figura interessante, gente. Olha aí. A gente não sabe quem foi o autor dessa figura, mas essa figura, ela representa o inferno, né? Foi um português quem a pintou. Ela representa o inferno. É uma imagem do inferno, uma imagem medieval. Claro que biblicamente, o inferno não é descrito dessa forma, que está aí, né? Aqui, o inferno é descrito de acordo com os 7 pecados capitais. Então é lançado no inferno aqueles que praticam aqueles 7 pecados. A luxúria, a vaidade, por exemplo, né? E é interessante notar aqui que os europeus, nesse caso o português, né, que é um europeu, ele preserva a cultura europeia, colocando aí no diabo um cocar de penas de índios, né, mostrando que o mal não vem da cultura europeia, o mal vem de outra cultura. No capítulo 2, lá no seu livro SME, nós vamos falar sobre a modernidade, sobre a teodiceia, na linguagem, na fala, na proposição do filósofo Leibniz. Leibniz viveu no século XVII, o apogeu do iluminismo, e ele tenta, através da sua teodiceia, justificar as ações de Deus. O que é uma teodiceia? Do grego theos, que significa Deus, e de que significa justiça. Ou seja, uma teoria, o Leibniz então escreve uma teoria para justificar a bondade de Deus em vista à existência da maldade no mundo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa teodiceia do filósofo Leibniz na continuidade aqui da nossa videoaula. O argumento central da teodiceia de Leibniz é: Deus é infinitamente bom
E qualquer mal experimentado pela humanidade é fruto do exercício da sua liberdade. Então vejam aqui que o Leibniz, ele se afasta um pouquinho das ideias de Agostinho, né? Não é assim um distanciamento enorme, não é uma diferença grandiosa, mas o Leibniz aponta aqui um detalhe que o Agostinho disse na sua filosofia, mas ele disse num outro contexto. Quando Agostinho falou da filosofia sobre a teoria da origem do mal, o Agostinho citou o livre-arbítrio. Não sei se vocês estão lembrados disso. Depois voltem a ler o livro Confissões de Agostinho. E tem também esse livro aqui de Agostinho, inclusive está aqui na minha mão, esse aqui, ó, O Livre-Arbítrio. Parece que aparece para vocês de cabeça para baixo, né? Mas é o Livre-Arbítrio. E o livro Confissões, que está aqui em algum lugar na minha biblioteca, que eu não vou encontrar agora, mas, enfim, leiam, são dois livros excelentes. Vai te dar uma ideia mais geral sobre o que o Leibniz está querendo dizer aqui. Então, Leibniz, ele diz, Deus é infinitamente bom, ele parte desse princípio da bondade infinita de Deus, e diz que o mal é experimentado pelo ser humano quando esse ser humano toma as suas decisões em liberdade, né, por conta da liberdade. Desculpa voltar em Agostinho de novo, é que esses temas sempre remetem, né, a Agostinho. Agostinho iria dizer o seguinte no livro, nesse livro aqui, o livre-arbítrio. Agostinho vai dizer assim, bom, se o exercício da liberdade é o instrumento para a maldade, então ainda nós temos um problema com Deus, porque foi Deus quem deu ao ser humano a liberdade. Foi Deus quem deu ao ser humano o livre-arbítrio, né? Então, Deus dá alguma coisa ao homem, sabendo que esse homem vai usar para o mal. O livre-arbítrio, né? Então, olha só que interessante, hein? O Agostinho está dizendo, o mal, esse distanciamento que eu tenho de Deus, ele se dá por conta do livre-arbítrio. Sou eu quem escolho ficar longe de Deus. É a humanidade quem escolhe ficar longe de Deus. E essa escolha é uma característica que só o ser humano tem, e foi dada a esse ser humano por Deus. Portanto, Deus, quando dá o livre-arbítrio, ele já sabia, por ser onipresente, onipotente e onisciente, ele já sabia, por conhecer todas as coisas previamente, que esse homem usaria essa liberdade para o mal, ou para se ausentar, ou para fugir da presença de Deus. Portanto, esse presente, o livre-arbítrio, é um presente de grego, né? Por outro lado, gente, se Deus não dá o livre-arbítrio ao ser humano, esse ser humano, ele é transformado numa máquina, num robô. Porque se o ser humano não tem o livre-arbítrio, o ser humano então só vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Portanto, esse ser humano não pecaria, né? E se pecasse, seria autoria divina. Por outro lado ainda, ou mais alguma coisa para acrescentar, se Deus não desse ao homem o livre-arbítrio, este homem não poderia ser considerado imagem e semelhança de Deus, porque o que mais nos aproxima de Deus é a nossa capacidade de tomadas de decisão. Não uma tomada de decisão via o instrumento simples da preservação da vida, porque é isso que qualquer animal faz, né? Então o animal, o leão, toma a decisão de caçar porque está com fome, né? Toma a decisão de coito porque ele precisa preservar a sua espécie. Mas aí são causas muito naturais, causas muito básicas. O ser humano ele toma decisões muito mais abrangentes do que essas básicas de preservação da espécie. E essa característica é uma característica única do ser humano que está em Deus. Então é uma das características que nos faz semelhantes a Deus. Bom, o Leibniz diz então que é fruto dessa liberdade. Então vamos ver como é que o Leibniz responde a isso. Se você quiser saber como Agostinho respondeu a isso, leia
livre-arbítrio. Vou ler com vocês aqui esse próximo parágrafo, tá? Mesmo o mal se fazendo presente nesse mundo, esse mundo é o melhor de todos os mundos possíveis. Nós não percebemos isso porque a nossa limitação nos impede de perceber que há outro esquema em jogo. A nossa capacidade de percepção das coisas, ela é muito fraca. Existe algo grandioso acontecendo além daquilo que a gente percebe. Vamos ver o que diz o site filosofia.com.br. E por falar nisso, gente, eu estou indicando esse site para vocês. Lá tem centenas de testes de vestibulares. É gratuito. Entra lá, se filie, leia os textos, faça os exercícios de vestibular. Todos eles têm gabarito, tá? Vamos ver essa frase aqui? Leibniz se pergunta por que é que existe esse mundo em vez de nada. Né? E é interessante a pergunta. Por que esse mundo em vez do nada? Qual a razão de ser desse mundo? Né? Esse mundo não tem em si uma razão de ser e de existir. E como não tem em si uma razão de ser, essa razão deve estar fora do mundo. Olhando para o mundo, a gente percebe que não há uma razão própria no mundo, né? Uma finalidade. Então, para nós encontrarmos a razão do mundo e a finalidade, a gente precisa olhar para fora do mundo. Então, continuando o texto. Para ele, para o Leibniz, a razão de ser do mundo está em Deus. E se nós perguntarmos por que assim e não assado? Por que Deus criou dessa forma e não de outra forma? A resposta é que é assim porque é o melhor mundo possível. E por isso Deus escolheu que fosse assim. Tá? Então, esse mundo que nós vivemos tem todas essas grandezas que nós já citamos, e também tem a maldade envolvida, e a maldade como uma ação da liberdade, uma liberdade dada por Deus. Mas essa liberdade, ela precisa ser dada por Deus, caso contrário, esse ser humano não é a imagem de Deus. Então todo esse aparato, toda essa complexidade, ela faz desse mundo ser o melhor dos mundos. Então o mal, de alguma forma, ele, entre aspas, contribui